céu caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. O teu amor não falha, Jesus. Olá, meus amores, quem fala aqui é Ângela Nóbrega. Hoje estamos aqui para mais um devocional. Hoje o nosso devocional está em Filipenses 2:8. Se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O amor levou Jesus à cruz. Hoje no nosso devocional vamos meditar sobre amor sacrificial. Bom, muitos maridos e muitas mulheres, casados há muito tempo, ficam pensando, será que tá valendo a pena mesmo? Será que a minha mulher me ama como deveria? O meu marido me ama como deveria? E muitas vezes a gente fica duvidando se realmente a gente deve se sacrificar por aquela outra pessoa. Mas quando nós vemos esse amor de Jesus, esse amor que deu a vida por mim, que deu a vida por você, nós entendemos que o amor ágape é um amor muito maior do que aquele que um dia nós conhecemos ou aprendemos. Quando eu me converti, eu tive muita dificuldade em me humilhar, como Jesus aqui ensina. E se humilhou e foi obediente a Deus. Deus queria que eu fosse obediente. E para você ser obediente, a Deus, você precisa confiar. A Nath trouxe no devocional dela sobre a fé, essa fé que nos faz acreditar num Deus que nós não estamos vendo, Ela trouxe o versículo falando sobre Tomé, e feliz é aquele que não vê e crê, porque a fé, como nós já aprendemos aqui, ela não é baseada no que nós estamos vendo. Então, quando Jesus me falou, minha filha, você confia em mim? Você disse que você queria amar como eu vou te ensinar. Então me obedece. Então faz o que eu estou mandando você fazer. Porque você vai conhecer um amor que você nunca conheceu. Mas esse amor é sacrificial. E quando eu comecei a me colocar na vontade de Deus, Deus foi me tratando e foi me amassando. E o meu eu gritava, porque a sua alma, ela grita, como nós trouxemos aqui também já. Ela grita. A sua alma vai querer fazer você parar. Ela vai falar que você não é capaz, que você não vai conseguir. E o inimigo também vai tentar colocar isso. Vai tentar colocar dúvidas na sua mente. Mas quando você, toda vez que você tiver dúvida, você lembra do amor de Jesus por você e por mim. Você lembra que Jesus foi para a cruz, que o amor dele levou ele à cruz. E se você é cristão e acredita em Deus, você vai saber que Jesus, ele vai fazer aquilo que ele falou para você que ele vai fazer. Deus vai fazer, porque o amor dele foi um amor sacrificial. E é isso que ele vai nos ensinar, esse amor. Quando você decide amar o seu próximo como a si mesmo, você vai aprender esse amor sacrificial. E não é fácil, porque você tem que dizer não, renunciar ao seu eu. E teve uma vez que Deus me tratando nisso, porque às vezes, num casamento, por exemplo, a gente tem uma palavra dura, a gente não concorda com aquilo que o outro falou, a gente às vezes está com a razão, então a gente quer falar, quer gritar. E quando Deus chega para você e fala assim, não, você não vai falar. E foi isso que Deus fez. Teve uma certa situação que Deus chegou para mim e falou assim para mim, não, você não vai falar. Você vai ficar quieta e quando você for conversar com o seu marido, você vai dizer para ele que quem é você para julgá-lo, que você o entende. E eu não queria fazer, lógico que não, porque eu me achava na razão, eu achava com razão, ele tinha sido grosso, não, ele foi grosso, não, Senhor, não vou fazer isso não, Senhor. Ele falou assim, você acredita em mim? E Deus me levou nessa passagem porque aqui ele se humilhou. Jesus era o rei. Jesus é filho de Deus. E ele veio para o quê? Como ele nos ensina. Eu não vim para reinar, eu vim para servir. E se ele veio para servir, quem sou eu? E é isso que o Espírito Santo estava me tratando naquele dia. E quando eu comecei a conversar com meu marido, ele estava muito irritado. E quando ele começou a conversar comigo, eu cheguei para ele e falei assim, o Espírito Santo mandou eu te dizer que quem sou eu para te julgar? Eu não posso julgar você.
mas eu posso conversar com você e dizer o meu ponto de vista, entender o seu ponto de vista, para que a gente chegue num denominador comum. E nesse momento meu marido se emocionou, porque ali ele sabia, porque ele conhecia também a esposa dele. Ele sabia que o meu eu gritava, ele sabia que eu não ia querer dar o braço a torcer, que eu não ia querer, porque eu também era sanguinária. Mas ali ele começou a ver em mim o Espírito Santo. E aí quando Deus faz isso com você, quando você obedece, quando você confia, como disse, a Nath, sem mesmo ver, você confia no que ele está falando para você, e você começa a obedecer, como ele fez. E ele sabia que ia doer, ele sabia que ele ia sofrer, imagina morrer na cruz, mas ele confiou em Deus, e isso ia nos salvar. E quando você olha para o outro com o amor de Cristo, quando você é tocado por esse amor, não tem como você ser novamente o que você era, porque não vive mais você ou eu, mas Cristo vive em você. Então, quando a gente começa a olhar para o outro e ver nele Jesus, e você começa a imaginar que Deus chamou tanto, que deu o seu Filho unigênito para que ele morresse por você, você começa a ver, eu tenho um Deus com um amor que eu quero amar como ele, eu quero ter esse amor, eu quero ser amada como ele. E quando você começa a amar assim, não tem como você não ser contagiado e não contagiar aquele que está ao seu lado. E ele vai olhar para você e vai ver o brilho do Espírito Santo. E não tem como as coisas serem como eram antes. Então, sempre que você for tentado a pensar, meu Deus, isso não vai acontecer, isso aqui não vai dar certo, esse menino não tem jeito, esse meu filho não vai voltar, ele não vai ser curado, esse casamento não vai ser restaurado. Você se lembra do amor de Jesus por você e da promessa que ele te fez, que todo aquele que crer nele jamais será desamparado. Você tem um amor que não tem outro igual. E esse amor de Deus vai fazer com que nós amemos ao outro com um amor sacrificial. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. O amor de Jesus não falha. Então, acredite, se ele falou isso para você, se ele já te confirmou, o amor dele não falha. Vai acontecer e você vai contagiar com esse amor de Cristo todas as pessoas ao seu redor, seu marido, seu filho, aquela pessoa que você acha que, nossa, aquela ali é muito difícil, não vai ser aquebrantada. Quando você começa a ser aquebrantado por Jesus e aceita e obedece como ele fez, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para a sua vida e para a minha vida. Quando você começa a fazer isso, não tem como ser como era antes. Acredite.